todos. Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao direito constitucional, começando, com poder judiciário, questões. Na verdade, a gente já fez a teoria, agora a gente vai resolver as questões de poder judiciário. A gente fez as questões... Não fez a teoria, né? Ontem finalizou, né? Acho que foi um dia ou 2 dias. Foi 2 dias de teoria, parte 1 e parte 2, poder judiciário é bastante grande, agora a gente vai ver as questões. Vamos começar aí. Eu fiz o filtro, né? Como o concurso do Conselho Federal de Ontologia é Quadrix, fiz o filtro Quadrix, especificamente direito constitucional, poder judiciário, que é do artigo 92 ao 126, e a gente tem 50 questões na plataforma Tec Concurso. Vamos lá. Então, o Brasil adotou a clássica teoria da tripartição das funções do Estado, sendo essas funções divididas entre poderes devidamente organizados, independentes e harmônicos entre si. No que se refere ao Estado brasileiro, aos seus poderes estruturais, julgo o item. Integram o Poder Judiciário, os juízes de direito, os tribunais regionais federais, os tribunais superiores e o Ministério Público? Não, né? O Ministério Público, apesar dele ser função essencial, deixa eu marcar aqui, função essencial da Justiça, ele não é integrante do Poder Judiciário. Isso é até um questionamento, né, em alguns juristas, né, porque o Ministério Público hoje ele tem muita importância, mas ele não é um poder, ele é o que o pessoal chama de um quase-poder. Poderes mesmo nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Ministério Público não integra nenhum dos poderes. Ele é o fiscal da lei, é o fiscal da ordem jurídica. Então, ele fica parte dos poderes, até porque ele pode, inclusive, entrar com ações contra um juiz, contra um magistrado, fiscalizar o poder legislativo, deputados, senadores, poder executivo. Então, ele está meio que à parte. Então, ele não integra nenhum poder. Ele é um quase-poder. O Ministério Público, lá atrás, já fez parte do Poder Judiciário, se pegar a Constituição anterior, já fez parte, antes da Constituição de 88, ele fazia parte do Poder Executivo, então ele fazia tanto a função de advocacia pública quanto de Ministério Público, e em 88 separou, passou-se a criar a característica que hoje tem o Ministério Público, e a advocacia pública ficou dentro do Poder Executivo, mas ele não integra o Poder Judiciário. Alguma questionamento? Não, essa aqui é tranquilo. Então, errado. Só abrir aqui para a gente ler o artigo que fala sobre o Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Só temos que ficar atento aqui, ó. Temos que ficar atento aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Por que temos que ficar atento aqui no Conselho Nacional de Justiça? Porque isso aqui é forma do Judiciário. Tem muita gente que esquece o Conselho Nacional de Justiça. Você lembra do STF, STJ, tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados. Então, tranquilo. Mas e o CNJ? O CNJ ele não é originário da Constituição de 88. Ele foi com a reforma do judiciário, né, incorporado aí na ordem jurídica. Vamos lá. Errado, só botar aqui. Segunda questão. Vamos para a segunda questão. Resolver o máximo de questões possíveis aí. Mais ou menos 1 hora de... Opa, fiz errado aqui. Não, tá certo. Próxima questão. Vamos lá. Essa aqui é mais de A, B, C, D e E. Vamos lá. Essa daí é a Quadrix. Eu não falei qual era o concurso da anterior, mas deixa eu só voltar aqui. Conselho Regional, acho que de Farmácia da Amapá. Eles fazem muito conselho regional na Quadrix. Vamos lá, Quadrix, Fiscal de Relações do Consumo, PROCON de Goiás, no que se refere ao Poder Judiciário. Então, vamos, né, a correta. Então, ele quer a correta, vamos tentar encontrar quais os erros das alternativas. Né? Normalmente, assim, eu, quando faço esse tipo de questões com a correta, além de encontrar a correta, eu, né, por prudência, né, princípio da prudência, eu vejo, deixa eu ver se está certo mesmo, né? Então, às vezes, elimina as que estão erradas também. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Eu arranjei esse nosso grupo que dá para a gente marcar aqui. Vamos lá.
o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional Brasileira. Ok. Formado por 11 ministros, 12. ok. Como? Não, é 11. Não, 12, porque eu já estou mostrando o erro. Ah, não, não está errado, não. São 11 ministros. São 11 ministros, são 12, Lembra? não? Não, lembra lá como é que a gente decorou 11 Ah, ministros? é um futebol, é Somos verdade. todos times, né, de futebol. Vamos lá. Mas tudo bem. Cuidado com as pegadinhas. Depois a gente volta no quadro lá. Se for o caso, a gente compartilha o quadro aqui. Pelo presidente da República e tem como função o controle de constitucionalidade das leis. Por enquanto, não vi nenhum erro aqui. Você falou aqui 11, vamos só marcar aqui, mas. Deixa eu marcar aqui, mas em princípio está Não é, eu correto. coloquei 12, eu contei errado. Então, só. Deixa eu botar aqui uma dedinho aqui. Ficou bom. Vamos lá. A organização da Justiça Estadual de responsabilidade concomitante da União. Não, eu vou botar em vermelho aqui. Quero ter deixado vermelho. Nós temos a Justiça da União, né? A Justiça Federal, a Justiça dos Estados. Tanto é que, por exemplo, no caso do Distrito Federal, como eu falei outra vez, especificamente no Distrito Federal, a Justiça ela é a União que mantém. Né? Então, aqui, marcar aqui essa problemática, e aqui o concomitante da União. Para mim, isso aqui já está errado. Não é responsabilidade da União. A Justiça ela é una, mas não é responsabilidade da União. Os estados mantêm os tribunais de justiça, os juízes, e a União mantém os outros tribunais. Né? Em alguns estados tem, além da justiça comum, justiça militar. No caso da União, mantém a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça civil comum, né? A justiça comum federal. O Poder Judiciário, assim como os demais poderes, funções típicas e atípicas, ok. E, por sua finalidade, é um poder que se subdivide em 27, um poder de 27 esferas para atender as demandas do Brasil. 27 esferas, não. Né? Ele, na verdade, o que a gente aprende? O Poder Judiciário, ele é um. Você aprende isso aqui. Ele é um. Só que ele não se divide em 27 esferas. A gente viu lá. Né? Na verdade, ele se divide em tribunais, o STF. Então, você já tem o STF, não é só 27. Ele tem o STJ. E tem aqui entre o STJ, o STF e o CNJ, colocaram aqui embaixo do STF. E não é subordinado ao STF, ele está embaixo ali, não tem subordinação nenhuma. Você tem os TRFs, só aí já tem 27. Né? Mais o juiz. O juiz ele faz parte da. É meio estranho isso, né? Ele bota aí os juízes. Por quê? Porque os juízes eles são considerados órgãos do Poder Judiciário. Ele é um órgão, uma pessoa que ele assume a vara, ele é um órgão. Então, na realidade, é como ele fizesse parte do todo. Isso aqui o cara está querendo te confundir por causa dos estados, não tem nada a ver. Você tem, que a gente viu ali, os TRTs. Os TRTs, só para vocês terem uma ideia, são mais de 30. O TRT não é um em cada estado, não. Tem estados, como São Paulo, tem mais de um TRT. Então, TRT não é assim. TRF, sim. Nem TRF são 6 agora. Os TJs, que tem um em cada estado, o Tribunal de Justiça em cada estado. Então, você já viu que isso aqui está furado. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça de Trabalho e o Ministério Público. Ó, de novo, botou o Ministério Público aqui. Isso aqui a gente já viu. Pela resolução da questão anterior, que já matava essa, né? Ele gosta, você vê que a banca ou o examinador ele começa a ficar repetitivo, né? Compete ao Superior Tribunal. Superior, primeiro, está errado, né? Está errado. Ou é Superior Tribunal de Justiça ou é Supremo Tribunal Federal. Já juntou. Você vê que ele já começou fazendo confusão aqui, porque isso aqui assim, já é uma questão assim, opa, primeiro não existe esse tribunal, né? O tribunal que existe é o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Não existe o Superior Tribunal Federal. Não sei se lá atrás existia na Constituição, não sei qual era o nome direito. Mas antes não existia o STJ. Então, o STJ era chamado de. Cara, esqueci, era Tribunal Federal de Recursos, TF.
Tribunal Federal de Recursos, é TFR. Nossa, sim. Não existiu STJ. O STJ foi criado na Constituição de 88. Tem algum outro erro nessa questão, professor? Ah, Como? é? Vamos ver aqui, Tem algum ué. outro erro? Compete pelo Tribunal de Justiça julgar mandado de segurança. Não, você está errado aqui, mas aqui também está errado, né? Mandado de segurança e habeas corpus de autoridade federal. O STF, que ele queria botar aqui, o STF tem duas situações, né? Ele só julga os remédios constitucionais, depois eu posso trazer o slide aqui para você ver essa parte aqui, né? E só julga os remédios constitucionais de quem? De ministros, do presidente, que mais? Senadores, não é de qualquer autoridade federal. Ato de autoridade federal não é qualquer um, não. Tem que ser autoridade federal, específica. O STF não pode ficar julgando de autoridade federal. Imagina, o presidente do INSS, STF, sei lá, o coordenador de uma área, não é qualquer autoridade federal. Tem que especificar, não sei, tem que especificar, isso aqui está errado. É específica, assim, o STF só julga mandado de segurança e habeas corpus. E se lembra que eu botei uma bombinha? Que aí depende também, se esses caras que ministram o presidente, eles forem, na realidade, pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, que Tem a ver elas com estão mandado. sendo, que elas estão sendo, na realidade, como é que se fala? Sendo coagidas, elas são pacientes, é no STF, certo? Agora, se elas forem, daqui está mais escrito também, e se elas forem as autoras, quer dizer, eu estou entrando com uma ação contra o ministro, você lembra que eu expliquei? Se eu entro com um mandado de segurança contra o ministro da Justiça, não é no STF, é no STJ. Entendeu? Então, tem duas problemáticas aqui. Por exemplo, o ministro de Estado, se ele está entrando com mandado de segurança ou com habeas corpus, o STF julga para ele. Agora, se eu estou entrando contra ele, é o STJ. Não sei se você lembra desse slide. Lembro, sim. Então, está errado isso aí. Bom, então, para mim, ficou a letra A. Tem alguma consideração? Não. Para mim, a letra A aqui. Pô, ficou feio para caramba. Não se preocupe que isso aí não vai ficar também. Só dar um ESC aqui, some tudo. É bom isso aí. Vamos ler aqui. Vamos lá, letra E. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional formada por 11 ministros pelo Presidente da República. E 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, ok, tem como função o controle constitucional da lei. Correto, artigo 101, né? O Supremo Tribunal Federal compõe de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Isso aqui mudou, isso aqui está errado aqui. Está equivocado aqui porque mudou agora, mas tudo bem. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse daí, provavelmente, ele fez essa questão há algum tempo atrás e não modificou com a lei. Deixa eu ver aqui se tá ainda assim. 101, mas acho que não está mais não, 65 anos. 101, vamos botar aqui, artigo 101. Estão olhando a minha tela, hein? Constituição? Estão olhando a Constituição? Tá, aqui, ó, Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e ó como é que está agora. Aqui não quer deixar, não? Ele não deixa aqui. E mais de 35 anos, né? Mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Aqui como é que ele escreveu, isso aqui está desatualizado. Está vendo? Menos de 65 anos de idade. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes um comentário desse pode estar errado e você vai para a prova e erra. O texto correto agora, a partir de 2022, está vendo? É menos de 70 anos de idade. Então, se o cara botar literal 65, está errado. Agora é 70 anos. Mudou. Não sei se vocês viram falar PEC da Bengala. Né? É essa aí. Não sabia, não. É a PEC da Bengala. Agora até 70 anos você pode entrar lá. E se aposenta com 75. Quer dizer, ela compulsória, que era o seguinte: 70 anos, compulsoriamente você é aposentado. Então, você podia entrar até 5 anos antes, porque você tem que ter 5 anos no cargo para poder se aposentar. Então, você podia ser nomeado até 65. Como a PEC da Bengala mudou a compulsoriedade de você se aposentar aos 75 anos, então você pode entrar até 5 anos antes. Você pode entrar até com 70 anos. Entendeu? Porque a própria Constituição lá na frente tem que entender essa sistemática que diz: para você se aposentar, tem que ter no mínimo anos.
Então, você não pode permitir que uma pessoa entre e ela não vai conseguir completar os 5 anos compulsoriamente. Então, é proibido entrar com mais de 70 anos no serviço público também, entendeu? Senão você não consegue. Não sei que você é velho, não sei, tem que estudar. Não vou entrar no presidenciário agora. Mas entendeu que está equivocado aqui agora, né? Aqui tem que ter cuidado na hora da prova. Está errado isso aqui. O comentário. A organização da Justiça Estadual de responsabilidade concomitante da União, está errado. A organização da Justiça Estadual é de competência dos Estados-membros. Não está errado isso aqui, não. Só marquei aqui. Tá. Vamos lá. O Poder Judiciário, assim como os demais poderes, possui funções típicas e atípicas. E, por sua finalidade, é o poder que subdivide em 27 estados. Está errado. Na verdade, o Poder Judiciário possui os demais poderes, funções típicas e atípicas. Porém, mesmo é uno e indivisível. Ok, mas ele, se você resolver entender que ele se subdivide, ele se subdivide em 27, né? Tem vários órgãos. Só o fato de você ter o STF, CNJ e o STJ, mais os tribunais de justiça, já matou que não daria 27. Mas isso aqui também está correto, essa afirmação. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Juízo do Trabalho e o Ministério Público. Está errado. Né? Aí está aqui, ó. Se você entender que ele é unidivisível, ok. Que ele diz que são órgãos, aqui não é uma divisão, mas são órgãos. O órgão nada mais é do que uma desconcentração administrativa. Então, há uma tese subdivisão. Continua sendo a mesma pessoa, o mesmo poder, unidivisível, mas o órgão ele se subdivide, é uma chamada desconcentração, não é uma descentralização, uma desconcentração. Mas se você entendesse que ele se subdivide, por que você mataria isso aqui? Porque olha só, Supremo, Conselho Nacional de Justiça, STJ. Com mais esses aqui já dá mais de 27. Mas ainda tem tribunais de juízes militares, eleitorais, do trabalho, juízes federais, TST. Vamos lá, compete ao Superior Tribunal de Justiça, é Supremo, é que até para ler para mim fica difícil, né? Eu não consigo ler Superior Tribunal Federal. Vai lá, eu já ler Supremo, né? Porque eu vi Tribunal Federal, o processo vai até errado aqui. Compete aos juízes federais, né? As autoridades federais. Não é o Supremo. Eu posso botar o slide aqui? Vocês estão vendo o slide? Não. Vocês estão vendo? Sim. Estão Não, vendo? tô vendo o TEC ainda. TEC. Ah, não. Então, depois eu compartilho. Não, porque eu pensei que mudaria automático aqui. Senão eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Então, é a letra A. Vamos lá, letra A aqui. Vamos lá, mais uma, para ser mais rápido. Então, porque essas questões de A, B, C, D e E acabam virando 5 questões, né? Essa aqui é uma. A questão foi anulada pela banca. Mas vamos tentar fazer aqui. Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta órgão do Poder Judiciário. Vamos lá. A gente já viu várias vezes. Primeiro, Tribunal de Contas da União, a gente não leu nada sobre isso lá. O que é órgão do Poder Judiciário? Você lembra que a gente acabou de ver ali? Órgão do Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União, não estava lá, né? STF, STJ, CNJ, TST, TRF, juízes federais, TRTs, juízes do trabalho, juízes, tribunal militar e juízes militares e os tribunais de justiça e juízes de direito. Conselho Nacional de Justiça, ok. Então, esse aqui está correto. Deixa eu pegar aqui. Eu ia Pode. perder isso daí, assim, eu acho. Por Assim, quê? não agora porque eu já sabia que tinha Porque o Conselho CNJ. Nacional de Justiça. Uhum. Mas como eu sabia que juiz também era, eu ia colocar juiz de paz. Porque eu não sabia que Conselho Nacional era, entendeu? Antes. Uhum. Então, Como vamos lá. juiz, eu sei que juiz é um órgão, Uhum. aí eu ia colocar juiz de paz. Eu acho Mas que é por isso que foi anulado, né? por isso que foi anulado. Porque, olha só, o Ministério É. Público não é, o Ministério da Justiça também não é. Isso aqui é confusão. O juiz de paz, ele não está naquela lista lá. Você lembra que ele não está naquele artigo? Só que quando chega lá no 93, 94, agora é isso? 92? Não, 98. Chega lá no 98 que ele fala do juiz de paz. E aí ele fala que os tribunais de justiça, eles podem instituir o juiz de paz, né? Pode instituir. Para quê? Para fazer casamento, né? Fazer toda a fiscalização ali, né? De proclamas, aquela coisa toda. Ele não é automaticamente, por exemplo, ele não está lá no artigo, certo? Ele não está lá no artigo, juiz de paz.
né? Mas na hora que o Tribunal de Justiça resolve instituir o juiz de paz, ele passa a fazer parte. Né? É tipo assim, porque ele não está lá, porque ele não é obrigatório. Aqueles órgãos ali são obrigatórios de ser criados. Né? Tem que estar ali, porque eles são parte da justiça, para fazer o funcionamento da justiça. Quando chega nesse 98, ele fala que poderá ser criado, né, poderá ser instituída essa questão da justiça de paz, o Tribunal de Justiça vai fiscalizar isso e vai ser temporário, de 4 anos, né, vai mudar o juiz de paz ali para celebrar o casamento e fiscalizar. É poderá, mas por isso que ele não está naquele artigo lá, essa é a confusão. Mas se eu criei, esse cara faz parte de quem? Do órgão que foi criado, né? Do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça. Isso é o entendimento. Né? Vamos ver o que é o comentário. Então, por isso, provavelmente, foi anulado, porque, em tese, estaria com 2 respostas agora. Né? Não está. Se ele disse assim expressamente no artigo tal, aí o juiz de paz não está. Mas ele está perguntando genericamente. Né? Que apresenta um órgão do Poder Judiciário, juiz de paz. Ou seja, entende-se, criou, ele faz parte. Então, por isso, eu acho que ele deve ter anulado. Vamos ver a resposta da anulação. Vamos lá, Tribunal de Contas da União é errado, Conselho Nacional de Justiça é o correto. Ok, que está no artigo 92. Ministério Público, logicamente, errado, Ministério da Justiça errado. Correto. Por quê? Conforme estabeleceu o STF, juízes de paz na qualidade de agentes públicos ocupam cargo cuja remuneração deve ocorrer com base em valor fixo e pré-determinado, e não por participação no que é recolhido aos cofres públicos. Além disso, os juízes de paz integram o Poder Judiciário, e a eles se impõe a federação prevista no artigo 95, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal, qual proíbe a percepção de qualquer título ou pretexto de custas ou participação em processos pelos membros do Poder Judiciário. Esse entendimento também pode ter aqui para o juiz leigo. Hoje você tem na Justiça Brasileira chamado juiz leigo. O que é o juiz leigo? Se lembra que a gente estudou também que você tem a justiça especial, os chamados juizados especiais? Os juizados especiais é para ter mais acesso ao Poder Judiciário. Então, o cidadão pode chegar lá, uma causa até 20 salários mínimos, e falar disso, olha, eu me achei lesado nisso. Um analista vai pegar e transcrever isso aí. Diz, ó, não precisa fazer petição, não precisa nada de advogado. Vai citar aquela pessoa que você acha que te lesou e vai chamar uma conciliação, mediação, aquela coisa toda, né? O normal é o seguinte, o juiz não teve conciliação, não teve nada, vai julgar aquilo. O recurso daquilo ali pode ir para uma turma recursal e acabou o processo ali. Até 20 salários mínimos sem advogado, de 20 a 40 salários mínimos com advogado. Acima de 40 salários mínimos na Justiça Estadual não pode. No caso da Justiça Federal, até 60 salários mínimos, no Juizado Especial Federal. No caso da Justiça Estadual, você pode, acima de 40 salários mínimos, desde que você diga, olha, se passar disso o valor, eu dispenso. Né? Eu não preciso receber. Tipo, você dispensa. Na Justiça Federal também. Né? Você não pode entrar, mas você pode dispensar na petição e dizer, olha, se der acima de 60, eu já dispenso. Ok. E aí, tem na Constituição, e alguns estados já estão implementando, inclusive vai estar aberto com o curso Mato Grosso e eu acho que Ceará. Juiz leigo. O que é o juiz leigo? É o juiz que atua nesse juizado especial. Ele atua como se fosse juiz, ele faz a instrução do processo, né? Ele faz a audiência, ele faz a sentença, inclusive, ele sentencia ali no juizado especial. Só que só tem validade a sentença dele quando o juiz responsável faz a homologação. E a homologação do juiz é simplesmente assim, se você digitar no Google assim, juiz leigo, sentença, você vai ver que o juiz responsável, o juiz titular daquele juizado especial, vai dizer assim mesmo, homologa a sentença, tal. Ou seja, tem menos trabalho para o juiz, ele só vai ler o que o juiz fez, lei, e diz homologa. Se ele desconsiderar, ou se não for de acordo com aquela sentença, ele pode dar uma outra sentença. É isso, o juiz leigo serve para isso. E o salário é relativamente bom, né? Só que é que nem o juiz de paz, é temporário, você não é permanente. Então, você pode ficar até 4 anos. É diferente, é igual o juiz de paz. Então, se cair hoje, juiz leigo também estaria dentro do Poder Judiciário, mas ele é um juiz temporário.
Então, você fica lá no juizado especial até 4 anos lá fazendo as sentenças. Tem que ser formado em direito, tem que ter OAB. Né? Nesse período que você está lá como juiz leigo, você não pode advogar. Então, o salário acho que é uns R$ 10.000 lá de Ceará. Então, hoje, tendo em vista esse julgado da STF, eu entenderia se tiver uma questão juiz leigo, você também estaria anulando aqui. Então, está anulado, não precisa nem responder. Vou marcar a letra B aqui para esse link. Não, você não consegue marcar, não está anulado. Vamos lá. Novamente aqui, vamos lá. Quadrix oficial de atividades de secretaria. Isso aqui acho que é a Câmara Municipal de Unaí, bem aqui perto da gente, né? Vamos lá, resolver a questão. Não é órgão. Não é órgão do Poder Judiciário. Quem é que não é? Ministério Público, né? Então você vê, engraçado é isso, né? Quando você começa a responder questões de uma banca, perceberam isso? Que ele fica o tempo todo batendo, né? Pedindo para você cair na pegadinha. O cara que não faz a questão da banca, ele cai na pegadinha. Agora, você que já fez várias questões da banca, você já não cai mais, né? Já percebeu que ele tem uma predileção para um tipo de pegadinha. Isso ocorre na CESP, na FGV, em qualquer banca. Bom, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, ok. Superior Tribunal de Justiça, tribunais militares, juízes eleitorais. Correto, letrado. Não é órgão do Poder Judiciário. Vamos ler de novo para a gente memorizar aqui. Cadê? Está aqui, ó. STF, aí incluir aí na reforma o CNJ, o STJ, o TST, o TRF, e são 6 agora, né, juízes federais, pode ter isso na prova também, né? Hoje, quantos TRFs tem na área judiciária? São 6, eram 5 o tempo todo, desde a Constituição de 88, a partir agora, inclusive a cerimônia de instalação foi ontem. Por que eu estou acompanhando? Porque estou prevendo já concurso para juiz federal, né? Mas também para analista técnico eles vão fazer, já tem até banca formada. E o novo tribunal sempre tem essas questões, né? Novos concursos. Bem que o tribunal já existia, né? Isso aí só congrega aquelas varas, aqueles juízes que já estão ali. Mas sempre ocorre de, opa, que quem não quer ficar lá pede, não quero ficar aqui. Então, como era a responsabilidade de Brasília, né, do TRF1, a área do TRF da sexta região, aí teve o prazo de transição. Quem não quer ficar, pede agora. Não quero ir para aí. Aí sai todo mundo que não quer. Tem um processo também de vai para lá quem quer, tipo, quem quer, voluntário, eu quero. Aí vai juízes para lá, servidores para lá. E também sai muita gente de lá. No final acaba sobrando, né? Tipo, não, tá faltando agora, vai faltar servidores, vai faltar juízes. Aí vão fazer concursos. Tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Então, o Ministério Público não faz parte. Vamos lá, próximo. Vamos lá, Quadrix Advogado Corém Bahia. Quinta, vamos lá. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, ok. Deixa eu botar a canetinha aqui. Deixa eu só botar aqui, ó, essa canetinha. Só lembrar aqui que ele quer incorreto. Serão públicos e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados. Ok. Ou somente a estes, ok também. Casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interessado, o interesse público à informação. Não vi nenhum equívoco até aí. Lembrando, por exemplo, na prova que eu fiz de Santa Catarina, semana retrasada, eu faço isso. Eu pego a prova e saio percorrendo ela assim. Que é o certo, que é o certo, que é o certo. Vou ver até o final. Você investe aí 5, 10 minutos, mas vale a pena. Por exemplo, não tem, não sei, dependendo do concurso, mas não tem assim, problema você levar uma caneta vermelha, né, e seja transparente. Então, que é o errado. Eu peguei a caneta vermelha e fui marcando. Que é o errado, que é o errado, que é o errado.
Porque na hora, você está lá, no meu caso, são 5 horas de prova. Cara, passou 3 horas de prova ali sentado, 3 horas e meia, tu já está com a cabeça. E se você não fez isso antes, você confunde. Ele quer o certo e o que é errado. Daqui a pouco tu marcou o negócio, já não sabe mais. Então, eu faço antes da prova. É porque até facilita para o cérebro depois para analisar. E tem pessoas que fazem melhor do que isso. Tem colegas meus que fazem prova, eles fazem primeiro só o tipo de questão. Então, eles resolvem fazer só questões A, B, C, D e E que são certas. Depois eles fazem só questões A, B, C, D, E que o pessoal está pedindo qual o erro da questão. Depois eles fazem só as questões que são aquelas... analise o item 1, tá certo? O item 2, o item 3, já viram? Tem questão assim, item 1. Aí depois 1 e 2 está certo, 1 e 3 está certo. Eles fazem nessa ordem, para cansar menos o cérebro. É uma estratégia de fazer prova. Porque para estudar isso faz sentido. Para fazer prova pode também fazer sentido. Eu não faço assim, eu só marco, mas eu resolvo por matéria. Se naquela matéria tem certo, tem errado, eu resolvo da matéria em si. Mas tem amigos meus, né, que fazem concurso e fazem assim. Primeiro eu resolver só com base que é questão pedindo que é certo. Depois passa de novo a prova só pedindo que é errado. E depois faz essas questões que têm outros desdobramentos. Tem que analisar item a item, depois ver. Item 1, 2 e 3 está certo. 1 e 4 está certo. A gente faz isso. Fala que tem mais produtividade, mais, né, tem tido maior acerto. Porque o cérebro já fica condicionado a fazer dessa forma. Vamos lá. Para mim, isso aqui está correto. Vamos lá. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, ok? Sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria de 3/5 de seus membros. Você lembra que eu mostrei um slide falando assim, que existem 2 tipos de votação nos tribunais? Uma, né, que é 3/5 de seus membros, né? E outra que é a maioria absoluta. Lembra que eu mostrei lá, falei, se tiver 10 desembargadores, tem que ser 6. E o caso de 3/5, olha só, 3/5 é um número muito grande. 3/5 é como se fosse, vamos dizer assim, um valor muito alto, né? Normalmente, a necessidade de ser, né, vamos dizer assim, um quórum qualificado. E aí, será que só para penas disciplinares, né? Se são penas disciplinares é para isso? Normalmente não. Depois eu posso mostrar o slide. É só naqueles casos em que você quer rejeitar a promoção de alguém, antiguidade. Agora, penas disciplinares é a maioria, né? Por maioria do tribunal. Isso aqui daria a maioria absoluta, na verdade. Isso não precisa, é maioria. Depois eu boto o slide, mas depois eu posso botar, mas eu mostrei claramente. Eu acho que é promoção e rejeitar a remoção. Só. Qualquer outra coisa, até falei no slide, qualquer outra coisa é maioria no tribunal. Vamos ver os outros, por enquanto. 3/5, no caso, é maioria absoluta, professor? Da maioria absoluta, 3/5. Então, não precisa botar ali, não. 3/5 é 60%. Né? Vamos lá. Não é maioria absoluta, né? Porque depende do quantitativo ali específico do tribunal. Porque depende do tribunal, porque tem, que nem eu falei, tem tribunal de justiça no Brasil que são 200 desembargadores. Tribunal de Justiça de São Paulo. São 200 desembargadores. Então, a maioria absoluta lá é 101. Você pensa assim, cara, mas tudo isso desembargador é. Aqui no TJ do Distrito Federal são 40 desembargadores. Mas é muita gente, mas mesmo assim é muito processo. Né? E eles dividem em turma, sessão. Não é assim, não julga os 400, você divide em várias câmaras. O pessoal responsável só para a área civil, o pessoal só responsável para a área criminal, direito privado. Aí dentro de cada área você vai ter as turmas, não vai ter a sessão, as turmas, as câmaras, depende de como é que cada tribunal vai dividir. Quando você fala que o teu tribunal subiu, o teu processo subiu para o tribunal, necessariamente não é todos os embargadores que vão ver, não. Às vezes é só 3 ou 4, às vezes 5. Justamente para dividir o trabalho
poder julgar o máximo possível de casos. Mesmo assim, né, quando sobe para o tribunal, demora anos para você ser julgado. Vamos lá, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ter construído órgão especial, com no mínimo 11, ok, e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas pela competência do tribunal. Até aí tudo bem, pleno. Provendo-se metade das vagas por antiguidade, correto, metade por eleição, correto, né? Lembra que a gente estudou isso aí? Então, por exemplo, tribunal que nem o Tribunal de Justiça de São Paulo, 200. Até botar os 200 para julgar. Aqui no TJ, botar 40 pessoas para falar. Então, nesse caso, você faz um chamado órgão colegiado menor com base nos 40. Então, se passou de 11, você já começa a poder ter um órgão especial. E esse órgão especial vai ser de 11 até 25 no máximo. Então, o que é que você faz? Dos 200, vamos tirar 25 caras para ficar julgando as coisas mais importantes. Porque tem situações em que você não precisa reunir os 40, mas são mais importantes do que julgados só por 3. Porque quando sobe para o tribunal, as pessoas pensam que os desembargadores estão votando, mas às vezes a Câmara de um tribunal é feita só por 3 desembargadores. Então é só 3 caras que vão julgar o seu caso. Mas às vezes o caso é tão importante, não precisa ser um órgão especial. Aí, nesse caso, é entre 11 que vão julgar, igual o Supremo, 11 pessoas, até 25 pessoas. Entendeu? Aí é casos extremos, constitucionalidade, inconstitucional essa lei, então são os 11 que vão julgar. Vamos ver que a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, os juízes em plantão permanente. Correto. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. A gente não leu nada sobre isso, mas está correto. Né? Por quê? Normalmente, para criar uma comarca, você tem que mostrar as demandas judiciais, né? Da respectiva população. Não tem uma regra específica, não sei, alguns estados até têm, tipo, populações acima de 100 mil habitantes, tem que ter uma comarca. Tem alguns tribunais que têm isso. Então, surgiu 100 mil habitantes no local, então você é obrigado a criar uma comarca. Na comarca seria, né, ter pelo menos uma vara judicial, uma vara única. Agora só ficou a letra B. Vamos abrir aí para a gente ler. Mas para mim seria a letra B. Vamos ver aqui se. Vamos ver aqui, letra B. Ó, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. É maioria absoluta. De novo, 3/5 dá maioria absoluta, mas a maioria absoluta não é igual a 3/5, né? Mas tem os julgados que são 3/5. Não vou ler o resto aí para a gente conseguir fazer o máximo de questões. Eu estou sem. Não vou compartilhar aqui, porque na verdade vai demorar muito, mas eu vou ler aqui para vocês o caso em que é 3/5 no tribunal. Cadê? Não cheguei lá. Calma aí rapidinho. Tá aqui. Não é 3/5, 2/3. Você só pode rejeitar a promoção por antiguidade, a recusar os juízes mais antigos, só se for pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal. Ou seja, a pessoa chegou ali ser mais antiga para virar desembargador, você só pode rejeitar ela não vai virar desembargador se 2/3 do tribunal forem contra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. 2/3, é 2/3, não é nem 3/5. É o único caso. Qualquer outra coisa no tribunal é maioria absoluta. Só esse caso. Só o caso de rejeitar um desembargador. Você quer rejeitar um desembargador. Né? Rejeitar é 2/3, é isso? É, 2/3. Só 2/3. Não tem mais nada sobre isso. É só rejeitar o desembargador.
Não o desembargador, a promoção do Mas cara. esses 2 terços não é maioria absoluta, professor? Também é, né? Mas é esse É, problema, né? porque é 66%. O É porque outro, ele o está outro é cobrando, é porque ele está cobrando literalidade, né? Mas tipo, daria também maioria o outro dá absoluta. 60%, né? Uhum. Vamos lá, então ficou a letra B, o erro. É errado, ele queria errado. Então aqui seria a maioria absoluta. Daria maioria absoluta. Então daria um caso aí, eventualmente, de anulação, né, da questão. Questão sexta. Vamos lá. Posso perder a hora, senão posso perder o voo. Vamos lá. O chamado quinto constitucional é relevante instituto que visa uma pluralidade. Correto, né? Não tem nada errado aí. Na composição dos tribunais. Que exatamente por isso não podem recusar, olha o que ele está perguntando, não podem se recusar a formação da lista tríplice, de lista tríplice, a partir da lista sextupla que lhe haja sido submetida. Entendeu a pergunta? Hein? É o Conselho Regional de Medicina, RMDF. O que ele está falando? Como é que funciona esse quinto constitucional? O quinto constitucional é feito por membros do Ministério Público e membros da advocacia, né, da OAB. Você, na OAB, faz uma votação interna, né? Cada OAB tem seu procedimento para formar lá no desembargador do TJ. O Ministério Público também tem um procedimento. Mas nesse procedimento, você vai mandar para o tribunal 6 nomes. 6 nomes. Chegando no tribunal, o tribunal vai avaliar esses 6 nomes. Desses 6 nomes, o tribunal vai mandar 3, somente 3 nomes para o Poder Executivo nomear. O Poder Executivo pode escolher qualquer um dos 3, não é necessariamente uma ordem de votação, existe uma votação. O que ele está dizendo assim, o chamado quinto constitucional é relevante instituto que visa a maior publicidade na composição dos tribunais. Então, ok. Que exatamente por isso, ou seja, exatamente por isso, a pluralidade, não pode se recusar a formação da lista tríplice, a partir da lista sextupla, que lhe haja sido submetido. Ou seja, ele pode dizer assim, que ele está perguntando assim, chegou 6, eu tenho que obrigatoriamente indicar 3? É isso que ele está perguntando. Entendeu? A pendência, que chegou a 6, eu tenho que obrigatoriamente indicar 3 dessas que me foi submetida. A lista tríplice que vai para lá é a lista tríplice das pessoas que eventualmente cumprem os requisitos. E o que ocorre em julgados anteriores? Ocorre que é o seguinte, chegou lá no tribunal pessoas que não tinham os requisitos. E aí você não consegue formar a lista tríplice. E aí, como é que faz? Então você é obrigado a mandar um cara que não tem requisito e ele vai ser nomeado e depois vai ser, sei lá, entrar com uma ação contra ele, dizendo, olha, você assumiu que você foi indicado dentre os 6 e aí chegou lá dentre os 3 que eu tenho que mandar, você não tem um requisito. E aí, manda o cara assim mesmo? É esse que é a situação. O STF já falou que não. Você não é obrigado a formar a lista tríplice. Né? Você pode se, vamos dizer assim, o tribunal pode dizer, olha, eu não consigo formar a lista tríplice porque das pessoas que você mandar aqui, eles não tem possibilidade. Já teve cara que foi, né, indicado na lista tríplice e foi retirado do nome, que descobriu que o cara tinha ação, sabe? Tem situações, né? Várias situações. Respondendo inquérito. Às vezes, no Poder Judiciário é menos problemático, mas Tribunal de Contas ocorre isso. Às vezes o cara está lá entre os 3 nomeados, para ser nomeados, aí depois descobre que um dos 3 da lista é cheio de problema na justiça. Porque esse procedimento também é usado em tribunais de contas. Então você não precisa ter os 3 lá. Pode se recusar a formar a lista tríplice, fazer os 2. Então, na verdade, isso aqui está errado. Então, não há. Quer dizer, eles podem, ele está dizendo aqui que não podem. Não podem. Na verdade, pode. Podem se recusar a formação de lista tríplice a partir da lista sextupla. Por quê? Qual o principal motivo de se recusar a fazer a lista de 3? Porque tem, entre os 3 que estão ali, tem um que não tem condições de assumir. Tá? Que é uma votação, é feita uma votação. Então, na verdade. Vamos ler aqui o julgado do STF para ver se ele está aqui. Vamos lá, vamos lá. A regra do quinto constitucional contribui diretamente para a maior pluralidade dos tribunais,
ela estabelece que 1/5 da composição de tais órgãos deverá ser composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados notórios, saber jurídico e reputação libada. Isso aqui que pega, reputação libada, né? Que às vezes descobre lá que o cara já todo enrolado. Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, visando a formação da lista tríplice pelos respectivos tribunais, que será encaminhado ao chefe do Poder Executivo para a nomeação do nome do escolhido. O que pode cair aqui no CFO também, agora que eu lembrei, é o seguinte: a lista tríplice do TJ, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quem é que escolhe um dos três? É o presidente da República, não é o governador do Distrito Federal. Como o Conselho Federal é sediado aqui no Distrito Federal, ele pode fazer uma pegadinha dessa. Todo mundo acha que quem escolhe desembargadores do Distrito Federal é o governador do Distrito Federal, não, é o presidente da República. Eu não entendi de novo. Tem como o senhor repetir, por gentileza? Essa parte final agora, a pegadinha que pode cair no Conselho Federal de Odontologia, como ele é sediado no Distrito Federal, é perguntar sobre o TJDFT. Pergunta assim: o desembargador da lista, quer dizer, indicado para virar desembargador da lista tríplice, que chega ao Poder Executivo, será feito pelo governador do Distrito Federal? Está errado. Quem faz é o presidente da República, no caso do Distrito Federal. Quem nomeia o desembargador do Distrito Federal é o presidente, não é o governador. É específico aqui do Distrito Federal isso. Qualquer estado, quem nomeia o desembargador da lista tríplice, quem faz essa nomeação é o governador. No Distrito Federal, quem faz isso é o presidente. Entendeu? A pegadinha. Entendi. Nessa lista tríplice, que manda Ela para o não pode ser chefe... recusada, eu só não entendi isso da questão. Tá, vamos lá. Ainda observe que, conforme o artigo 94, é exigido dos candidatos a tais vagas, no caso de integrantes do Ministério Público, possuir no mínimo 10 anos de carreira em relação a advogados, além de 10 anos de efetivo exercício, notório saber jurídico e reputação ilibada. Esse é que é o problema aqui, reputação ilibada. Deixa eu ver aqui. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, dos federais territoriais será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados notórios saber jurídico de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicada em lista sextupla pelos órgãos de respectivas classes. Aí você tem que formar a lista, a lista tríplice, né? A lista tríplice. Então, quem é TJ, TRF, TRT e TST. Nesse sentido, de acordo com a pacífica jurisprudência, poderá o tribunal recusar a formação da lista tríplice a partir das listas sextuplas, a partir aqui, da identificação da ausência das condições necessárias estabelecidas em 94. Quais Agora são? entendi. É isso aqui, a reputação ilibada que tem dado problema. Porque lá no órgão, né, de origem, onde vem os 6, o cara faz uma votação. Você bota o seu nome, você foi o mais votado. Você é um cara de sangue bom, gente boa, todo mundo votou em você. Só que quem analisa essas características é quando você vai fazer o filtro para os 3. Entendeu? E aí o cara já foi mais votado no tribunal. Vamos lá. Na vigente Constituição da República, em relação aos textos constitucionais anteriores, a seleção originária dos candidatos ao quinto constitucional, né, se transferiu dos tribunais para os órgãos de representação do Ministério Público e da Advocacia, incumbidos da composição das listas sextuplas, restando aqueles, os tribunais, o poder de reduzir a 3 os 6 indicados pelo MP ou pela OAB, para submeter a escolha final do chefe do Poder Executivo. A corporação do Ministério Público ou da Advocacia, conforme o caso, é que a Constituição atribui o primeiro juízo de valor positivo, atinente às qualificações dos 6 nomes, que indica para o ofício da judicatura de cujo provimento se cogita. Pode o tribunal recusar-se a compor a lista tríplice dentre os 6 indicados, se tiver razões aqui, objetivas para recusar algum, ou a alguns, ou a todos eles, as qualificações pessoais reclamadas pelo artigo 94. Entendeu? Então, por quê? Porque a análise, né, dessas características aqui, de novo, notório saber jurídico. Né? Então, é feita essa análise no tribunal. E se os 6 forem indicados, não terem reputação ilibada? Aí, você vai indicar, obrigado a indicar a pessoa? Não, né?
Então, é isso que ele está questionando aqui. É um julgado do STF. Só para curiosidade, não sei se você já sabe, já teve ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, que era médico, não tinha nem formação jurídica, que não tinha essa regra anterior de notório saber jurídico. Se indicava uma pessoa para lá. Não sei se já tinha, não me lembro agora. Não tem a regra de ser formado em direito. O que é notório saber jurídico? É ser formado em direito? Tem excelentes professores de direito que não são formados em direito. Inclusive com livros publicados. Não sei se vocês sabem que o Vicente de Paula, é um dos maiores livros mais famosos de direito constitucional, durante muito tempo ele não tinha nem faculdade de direito. E era um livro bom de direito constitucional. Mas era bom assim, para área não jurídica. É direito constitucional esquematizado. Diz que é direito constitucional esquematizado. Nossa Senhora, o livro dele. Facilitado, não sei. Esqueci o nome do livro dele. Mas o livro dele é bom. Para a área não jurídica, eu estudei muito por o livro dele. Entendeu o erro da questão? Então, está errado. Pode ser recusado. Deixa eu ver aqui, para não perder a hora. Vamos até a 10ª questão. Vamos lá, essa daí é tranquila. Vamos lá. A inamovibilidade garantida aos juízes pode ser excepcionada por razões de interesse público? Ou seja, inamovibilidade é o seguinte: eu sou juiz aqui na comarca, sei lá, de Anápolis. Em tese, ninguém pode me tirar daqui, até porque por uma questão de juiz natural, independência, senão qualquer pessoa pudesse me tirar daqui, eu estou processando, sei lá, o prefeito da cidade, eu estou para julgar o prefeito da cidade, processando não, eu processo o Ministério Público. Estou julgando o prefeito de Anápolis, e ele faz lá o conchave político, então tira esse juiz de lá, porque ele é muito rigoroso, vai ferrar comigo. Não pode. Isso é inamovibilidade, você não ser removido de onde você está. Não pode ter essas questões, né? Por exemplo, as carreiras que não tem isso, por exemplo, envolve conflito, né, de poder, né, essas questões, por exemplo, o delegado. O delegado não tem inamovibilidade. Então, às vezes, o delegado está começando a investigar uma alta autoridade. O cara, não, tira o cara de lá, manda ele para outro lugar. O juiz não existe isso, nem promotor. Porque senão, toda vez que você começar a se abater de frente com pessoas com alto nesse poder político, você iria ser retirado do caso. Então, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, hoje são 3 que tem na Constituição: juiz, promotor e defensor. O pessoal vive querendo que tenha também para delegado, para advogado público, mas não tem. Hoje é só os 3 carreiras: juiz, promotor e defensor. O que ele está dizendo? Mas isso é absoluto? Não. Caso de interesse público, votação do tribunal, ele pode ser retirado de lá. Senão, pode ser a mesma coisa. O juiz começa a fazer um bocado de merda, desculpa a palavra, começa a fazer um bocado de besteira, aí eu não posso tirar o cara de lá. Que ocorre também, né? Então, do mesmo jeito que você pode estar fazendo as coisas certinho e aí está prejudicando poderes, né? Poder político, e as pessoas podem querer te tirar de lá, mas pode também você estar querendo perseguir as pessoas, começar a prejudicar de verdade, né? E aí você também não pode ser de lá, você está prejudicando as pessoas, né, na comarca. E aí você pode ser retirado assim pelo tribunal. Vou abrir aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, né, na forma do artigo 93. Ou seja, o juiz tem a garantia de inamovibilidade, salvo por interesse público. Que pode ser excepcionalizada por razão de interesse público, correto, né? E na forma do artigo 93, inciso 8. Vamos ver o que é a votação, né? Tem que ser por maioria. Cadê? 93, inciso 8. Aqui. O ato de remoção de disponibilidade de magistrado por interesse público fundar-se-á a posição por maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Ou seja, nesse caso, esse 93 seria isso. Qual o interesse público? Ok, mas vai ter uma votação, maioria absoluta para tirar ele de lá. Vamos lá, questão 8. Vamos lá, essa aqui é a ABCD. Sobre o Poder Judiciário, se não é a alternativa correta. Vamos lá, que era a correta.
O CNJ e o Tribunal de Contas da União são órgãos do Poder Judiciário? Já mata aqui, o Tribunal de Contas da União não é. Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 5 anos? Não, né? Quantos anos? 3. Os advogados que ingressam nos tribunais superiores pelo quinto constitucional adquirem vitaliciedade 2 anos após o exercício da carreira? Não, né? 3. Não, não é 3. Não existe. Para o tribunal não existe, é só para o É o juiz, juiz. né? Só o juiz. Verdade. Tribunal Superior não. Imagina, você assumiu como ministro do STF, passou 2 anos, você não ficou porque você fez besteira, vou te expulsar do STF. Não existe, você assumiu lá, já era. É vitaliciedade automática. Assumir no STJ. Daqui a 2 anos eu vou deixar de ser ministro? Não, só se você quiser pedir para sair. O juiz goza de inamovibilidade. Ok. Contudo, em casos de interesse público, pode ser removido por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal, Conselho Nacional de Justiça. Correto, né? Foi isso que a gente leu, né? Foi isso? Isso aqui está correto. Eu acho que eu sei o erro do E aí. Vamos ver aqui. Fala aí. Deixa eu só ler. De acordo com o texto constitucional, o STJ é o órgão competente para processar e julgar originariamente a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. Ele é só do ato. O lei é o STF. Na realidade, a ação direta de constitucionalidade é só o STF, independente se seja ato ou lei. Aquilo ali que a gente leu lá naquele slide é o julgamento de conflito de interesse, entendeu? Conflito de interesse, verdade. Entendeu? Eu confundi as duas, juntei uma coisa com a outra. Mas, de qualquer forma, você mataria a questão de você dizer que isso aí está errado. O importante é você saber que isso aí está errado. Então, é porque quando você começa a responder questão, você começa a sentir o feeling. Isso aqui está errado. Às vezes você pode matar a questão, matei, mas por causa de outra coisa, né? Isso ocorre também. Matei, mas não foi por causa disso. Às vezes acertei, mas não foi por causa dessa argumentação. É aí onde Deus ajuda. Mas entendeu aqui o que está errado em cada um? Então, aqui está errado. Tribunal de Contas da União, 5 anos. Aqui não existe 2 anos, é só para o juiz de primeiro grau. E aqui é ação direta de constitucionalidade, é só o STF. Vamos só ver essa aqui do STF, só para você tirar a dúvida aqui. Da letra E. Cadê? Aqui, ó. Cabe aos Estados a instituição da repressão da inconstitucionalidade de leis, atos normativos estaduais ou municipais e fatos de ação vedada atribuição. Cadê? Conforme a doutrina da Natália Masson, se trata da competência do Tribunal de Justiça e Julgamento de forma de geração direta de constitucionalidade, ADI. Nesse contexto, em relação às leis, atos normativos municipais e estaduais, contrários à Constituição estaduais, compete ao Tribunal de Justiça. Ele está respondendo errado. Quando o contexto constitucional, a CJ é o poder de proceder julgar originalmente ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual. O que ele botou aqui? Cabe aos tribunais de estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Vedada a atribuição, também pode matar por aqui, mas isso aqui era o STF, não era o STJ. É porque é uma ADI, né? De lei ou ato normativo estadual, cabe a ADI. Contra município não cabe, só cabe no caso de ADPF, não é ADI. Bom, aqui, não, onde fica o marquinho correto? É esse aqui. Onde ia agora? Até me esqueci. Qual é a correta? Advogados, ingressos, tribunais superiores. Não. Juiz, caso tenha público, esse aqui. É o D mesmo. É o D. Vamos lá. Vamos até a 10ª aqui para finalizar. Vamos lá. Aqui assinale a incorreta. Então, a maioria vai estar correta. A garantia constitucional da vitaliciedade só será adquirida após 2 anos de exercício na carreira, dependendo da perda do cargo nesse período apenas de deliberação do tribunal que o juiz estiver vinculado. Não tem nada de errado aí. Os advogados que ingressam nos tribunais estaduais ou federais pelo quinto constitucional adquirem vitaliciedade após 2 anos, de novo. Isso aqui, peraí, foi Conselho Regional de Química, né? Piauí. Só voltar aqui.
Conselho Regional de Farmácia Rio Grande do Sul. Tu vê que ele começa a repetir, né? Isso aqui tá na outra lá. Isso aqui tá aqui, ó. Após 2 anos, tá vendo? Letra C. Aqui ele já mudou para a letra B. Os advogados que ingressam nos tribunais, mas está errado também. Não é 2 anos, não existe. Excepcionalmente, a Constituição Federal prevê abrandamento da vitaliciedade dos membros do Supremo Tribunal Federal ao consagrar, em seu artigo 52, a competência privativa do Senado Federal para processar ou julgar os ministros por crime de responsabilidade. Eu acho que também está certo, né? Porque, na verdade, sim, assumiu no Supremo Tribunal Federal, você é vitalício, como eu falei, você não sai mais de lá. Mas, em tese, é um abrandamento porque você pode receber o impeachment, né? Em tese, existe pedido de impeachment dos ministros, então você poderia perder seu cargo. Se você, como ministro do STF, receber o impeachment, você perde a sua vitaliciedade, você perde o cargo. Nunca teve na história do Brasil, né, um caso de impeachment de um ministro, mas tem pedido. Não existe um processo, mas existe pedido. Quem julga são eles mesmos, se eles vão Não, sair? não, Senado É o Federal. Senado, né? Não, Senado. E se o Senado andar de mão, teoricamente, tá? Não é uma acusação nem nada do tipo, não. Então, se o Senado anda de mão dada com o STF, provavelmente isso nunca vai acontecer, né? Nunca aconteceu. É a mesma coisa que ocorre em relação, vamos dizer, crime comum ou impeachment do presidente da República. Por exemplo, um presidente da República só pode iniciar um processo de impeachment se houver autorização da Câmara. Se a Câmara nunca autorizar, nunca nem inicia no Senado. Se o presidente for, vamos dizer assim, do mesmo partido político que o presidente da Câmara, nunca vai ter impeachment, porque só quem bota para votação o pedido de impeachment é o próprio presidente da Câmara. Ninguém pode solicitar isso, só o presidente que tem direito. Então, na realidade, quem tem muito poder em relação ao presidente da República é o presidente da Câmara. No caso de crime de responsabilidade. No caso de crime comum, quem tem muito poder, só quem pode pedir é o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República for alinhado com o presidente, nunca vai ter um pedido de crime comum, porque só ele pode. Então, o poder total do crime comum em relação ao presidente é o PGR. Em relação ao crime de responsabilidade, é o presidente da Câmara. Então, são os dois caras que têm muito poder em relação ao presidente. Né? Pode definir ou não definir a vida do presidente. Nos termos da Constituição Federal, aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outra... Depois eu vou ligar isso aqui, peraí. Nos termos da Constituição Federal, aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Correto. O salário e vencimento do subsídio de magistrados não podem ser... Só está me ligando aqui, deixa eu só desligar aqui. Acho que ele não viu a mensagem. O salário e vencimento do subsídio de magistrado não pode ser reduzidos como forma de pressão, assim, do livre exercício é correto também. Então, para mim, ficou errado esse aqui. Ele quer incorreto. Os advogados que ingressam aos tribunais estaduais e federais pelo crime intencional adquirem vitaliciário após 2 anos? Não. Inclusive, esse erro está lá naquela questão do outro conselho regional. Ou seja, você já matou a questão por causa de estar fazendo questões anteriores. O cara que fez esse concurso é bem difícil, né? Que um é lá do Rio Grande do Sul, 2017, e esse aqui foi 2016. Então, na verdade, tinha que ter respondido essa questão anterior, em 2016, para matar esse concurso lá. Então, esse aqui. Desculpa. Vamos lá, última questão. Já estão me ligando aqui. Essa aqui, o Conselho Regional não sei o que é. CRM. CREM. Deixa eu ver o que é CREM. Deixa eu ver aqui. CREM para. Não sei. Conselho Regional de que, cara? Às vezes eu fico vendo essas siglas e me dá vontade de saber o que é. CREM Amazonas. Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Vamos lá. Ele quer a correta. Os juízes gozam de vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após o chamado estágio probatório, ou seja, após 2 anos de exercício, de efetivo exercício na carreira. O nome não é isso, não. É vitaliciedade. Não chama de estágio probatório, mas é parecido no estágio probatório. Tudo bem, não vou anular agora, que é a correta. Mas vamos lá. Vamos procurar ver se tem erro nas outras. Mas, em princípio,
O nome é vitalicidade. Né? Mas, vamos lá. O juiz gosta de vitalicidade no melhor só será adquirida após o chamado estágio probatório, ou seja, após 2 anos de efetivo exercício na carreira. Ele quer a correta, mas por enquanto isso aqui está meio estranho. Os advogados e membros do Ministério Público que ingressam aos tribunais estaduais e federais pelo pensional adquirem vitalidade imediatamente no momento da posse. Correto também. Cara, o que eu estou errando aqui? Ah, tá. Foi mal. Ó, presta atenção no que ele fez aqui ó, com a gente. Olha aqui o que ele fez. Não. Deixa eu botar aqui. O que ele quer? Aqui não está correto. Ele quer a incorreta. Isso na hora da prova confunde toda a sua cabeça. Ele está me confundindo aqui. Entendeu o que ele quer? Estou tentando encontrar aqui, estou meio perdido aqui. Agora que eu entendi. E ele colocou, para induzir ao erro, ele colocou em negrito só a palavra correta. Por isso que a gente foi tendencioso, é verdade. Eu já ia errar a questão. Eu já ia errar aqui a questão. Eu não estava encontrando aqui qual era incorreto. Porque esse aqui, em tese, é parecido com o estágio probatório, mas não é estágio probatório. Mas, tendo em vista que eu quero é incorreto, isso aí, por enquanto, está correto. Você lembra que eu falei? Eu olhei aqui, cara, isso aqui está meio correto. Aí eu olhei esse aqui está correto. Falei, cara, estou viajando, não estou encontrando o negócio. A despeito da garantia de vitalicidade, a própria Constituição Federal prevê a responsabilização política dos ministros do Supremo Tribunal Federal em caso de infração política e administrativa. Correto também. O juiz somente poderá ser removido ou promovido por iniciativa própria, salvo por motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta dos juízes esportivos, Tribunal e Conselho Nacional de Justiça, segurada pela defesa. Correto. Então só pode estar errado essa. O que está errado aqui? Os juízes militares não gozam, né? Inamovibilidade. Todos os juízes têm inamovibilidade. Juízes, promotores e defensores. Independente se ele é juiz do trabalho, se ele é juiz militar, se é juiz eleitoral, porque você influencia, você é juiz. Então, essa B me surpreendeu aí, eu não sabia disso. Por quê? Não. Assim, pelo fato de ele ganhar a vitalicidade imediatamente, né? Os advogados e membros do Ministério... Não, mas isso aqui eu sei, mas isso aqui ele só mudou a forma, caiu nos outros 2 concursos. Nos outros 2 concursos, ele colocou que isso aqui se daria com 2 anos. Lembra não que a gente anulou as 2 vezes, botou como errado? Ele botou 2 vezes, ou seja, ele vem repetindo isso reiteradamente. Diz, os advogados do membro do Ministério Público que ingressam nos tribunais estaduais e federais pelo constitucional adquire a vitalidade com 2 anos. Está errado, é automaticamente. Não dá para o cara virar desembargador e daqui a 2 anos ele não ser mais desembargador. E o que ele decidiu? É automaticamente, né? O juiz pode, né? Porque é como se fosse um estágio probatório. Entendeu o erro aqui? Não gozam. Gozam de inamovibilidade. Vamos ver aqui, letra E. Esse está correto. Então é isso. A gente fez aqui 1 horinha, 10 questões. Sempre algumas questões foi A, B, C, D e E. Então deve ter dado aí pelo menos uns 30 itens, hein? Que a gente viu aí. Aí depois eu mando os slides para vocês com as questões todas. São 50, não sei se eu consigo colocar todas, não. Mas aí eu coloco lá com o gabarito para vocês verem o resto. Está faltando agora só para a gente finalizar Poder Legislativo, né, que é gigante também. E aí acabou o direito constitucional. Tem a parte da ordem social, que é pouca coisa, e a parte de partidos políticos e direitos políticos, que é artigo 10, 12, 15 ali. Artigo 5º. Enfim, eu acho que a gente conseguiu. O problema é que está em cima, né? Dia 4, teria que vir da direito administrativo. A gente vai dar um jeito. Eu acho